Então, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá para Efésios, capítulo 5. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, a nossa série que nós estamos fazendo sobre maturidade espiritual. A maturidade cristã, ou o título da nossa série, Pílulas do Crescimento em Maturidade. Efésios capítulo 5. E hoje nós vamos ler o verso 17. Vamos estudar, vamos entender o verso 17 de Efésios capítulo 5. Efésios 5, 17 diz assim: Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Novamente, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós agradecemos muitíssimo a Ti, Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos deu esse tempo precioso na Tua Palavra hoje à noite, mais um domingo, no qual podemos abrir as Escrituras e estudar, entender a Tua vontade. Que realmente o nosso coração esteja inclinado, afeiçoado a isso hoje, Senhor. Que Ele possa realmente receber a instrução da Tua Palavra e viver de modo prático aquilo que ela diz. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a realmente entender esse versículo 17 e colocar isso em prática em nossa vida, que é tão fundamental a respeito de compreender a vontade do Senhor. Que isso possa ser, Senhor, para a Tua honra e glória, e nós oramos a Ti, em nome de Cristo. Amém. A vontade de Deus, a vontade do Senhor, né? Esse é um tema, ou um dos temas dentro do cristianismo que mais as pessoas gostam, né? Quem não quer saber a vontade de Deus aqui? Todo mundo quer saber qual é a vontade de Deus para a minha, para a sua vida. Mas esse é um tema bastante incompreendido, ao mesmo tempo que ele é um tema bastante popular, que as pessoas gostam e querem entender qual a vontade de Deus para a sua vida. Ao mesmo tempo, ele é mal compreendido, e nós precisamos realmente entender o que é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Você já perguntou? A gente sempre quer saber a vontade de Deus, mas o que é a vontade de Deus? Às vezes a gente pode entender a vontade de Deus, geralmente, né, quando naquelas situações em que nós precisamos de uma tomada de decisão em nossa vida. E aí a gente recorre à vontade de Deus como se fosse uma carta na manga, né? Então, eu tenho algum problema, tenho alguma situação que eu estou passando, e aí eu quero saber o que Deus quer. E aí a gente recorre à vontade de Deus para poder saber o que Deus quer a respeito daquilo, né? Geralmente a gente entende, a gente compreende muitas vezes a vontade de Deus apenas nesses dilemas, nesses problemas, nas situações que ocorrem em nossa vida. E a vontade de Deus se torna, como eu falei, uma carta na manga, né? Eu só vou usar ela quando eu tiver uma necessidade. E aí eu vou usar a vontade de Deus, ou para saber qual a vontade de Deus. E aí eu me ponho então a orar e a ler a Bíblia e ver o que Deus quer sobre aquele assunto. Mas também, por vezes, quando nós estamos perguntando ou fazendo essa pergunta, qual a vontade de Deus para a minha vida? Na verdade a gente está perguntando uma outra coisa. Na verdade a gente quer saber uma outra coisa. E qual é essa outra coisa? O que vai acontecer comigo? Né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A gente não quer saber muitas vezes a vontade de Deus mesmo. A gente quer saber o que vai acontecer com a gente. O que vai acontecer comigo? Né? E aí a gente olha a vontade de Deus como uma bola de cristal. Ou seja, ela vai prever o nosso futuro, e assim nós podemos saber o que vai acontecer. Porque a vontade de Deus, ela vai me dizer o que vai acontecer na frente. Então eu já sei o que devo fazer. Realmente a gente pode incorrer nisso. Muitas vezes a gente incorre nisso. Ou também, a gente pode julgar a vontade de Deus como uma série de combinações de circunstâncias. O que quer dizer isso?
o feijão queimou no fogo hoje. Então eu entendi que não é a vontade de Deus que eu coma feijão. Isso é uma brincadeira, né? Claro, mas expressa muitas vezes a forma como a gente compreende a ação de Deus no nosso vida. Se não aconteceu isso, é porque Deus não quis, ou porque Deus... E a gente tem que, irmãos, ter muita cautela ao pensar sobre isso. Porque às vezes só pode ter sido um fato que aconteceu. Não estou dizendo que todos os fatos não estão interligados a Deus, pelo contrário, tudo está interligado a Deus. Mas a questão é que às vezes Deus não estava falando nada sobre aquele feijão que você deixou no fogo ali, queimou. Você mesmo só esqueceu de ligar na hora que tinha que desligar. Né? E a gente olha para as circunstâncias, para as situações e vai fazendo uma combinação de coisas e vai chegando àquele resultado de que a vontade de Deus é isso. Pelas coisas que nós estamos vendo ou estamos sentindo muitas vezes. Né? Muitas vezes a gente recorre a um sinal físico, tem uma oportunidade, então é a vontade de Deus. Ou tem uma situação problemática, então não é a vontade de Deus. Né? Ou talvez a gente requer muitas vezes a um sinal espiritual. Quando Deus falar ao meu coração. Nós temos que ter muito cuidado quando Deus falar ao meu coração. Por quê? Porque Jeremias 17:9 vai dizer que o nosso coração é enganoso. E ele vai falar coisas que vão até me enganar. Nós temos esse poder de nos auto-sabotar. Né? De falar coisas que a gente está enganando a nós mesmos, que não é aquilo. Não quer dizer que Deus não nos fale ao nosso coração. Não estou dizendo que Deus não use as circunstâncias para nos mostrar determinadas coisas, mas esses não são os meios confiáveis que nós vamos determinar como fechados e ponto final para tomar decisões ou opções em nossa vida. E o que realmente Efésios 5:17 nos mostra, em toda a Escritura, é que a vontade de Deus não é nada disso que nós acabamos de falar. A vontade de Deus não é uma carta na manga para que possamos usar apenas nas vezes em que precisamos tomar uma decisão. A vontade de Deus não é uma bola de cristal para desvendar o nosso futuro e assim sabermos o que fazer ou o que vai acontecer. E a vontade de Deus não é uma combinação de circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis que nos levam a optar por um caminho. Isso não é a vontade de Deus. E aí? O que é a vontade de Deus então? Esse é um assunto extenso. Talvez a gente não esgotaria de falar sobre a vontade de Deus numa pregação dessa. Mas o que eu queria mostrar para os irmãos hoje é aquilo que está aqui no versículo 17. Que é um começo já para a gente compreender a vontade de Deus em nossa vida. E eu queria trazer essa reflexão a partir de 3 perguntas. E a primeira dessas perguntas é: o que é a vontade de Deus? No versículo 17, nós podemos compreender que a vontade de Deus é muito maior do que isso tudo que a gente falou até agora, do que escolher coisas. E ela não está escondida de nós. Ela está patente em nossas mãos, em nossos olhos, aos nossos olhos. O versículo 17 começa dizendo o seguinte: por esta razão. Por esta razão. Interessante que ele começa falando por esta razão. E essa expressão, ou essas palavrinhas aí, por esta razão, é uma conjunção conclusiva. Uma conjunção conclusiva. O que é uma conjunção? Não está dizendo, a junção. Ela está juntando alguma coisa. Né? Ela está juntando as frases que vem ali, o trecho que vem ali do versículo 15 e 16, com aquilo que está sendo dito no versículo 17. E ela é uma conclusão, ela é uma conclusiva, porque ela está dando uma conclusão de uma ideia, de algo que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Né? Então, ela está ligando o versículo 16, 15 e 16. 15 vai dizer o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí, quando ele termina de falar isso, ele vai falar por esta razão. Ou seja, observando que você deve andar prudentemente, observando que você deve andar não como nécio, e sim como sábio, observando
que o tempo está acabando, que você deve remir o tempo porque ele é mau, que as situações da vida são complicadas, dia após dia nós estamos vendo aí, esse mundo não está caminhando para algo bom, mas para algo mal. Não tenha dúvida disso, porque a própria palavra de Deus já diz isso, já nos diz que não vai ser nada fácil daqui para o fim. O mundo jaz no maligno. Então, ao observar tudo isso, por esta razão, por tudo isso que eu acabei de falar, amados Efésios, vocês precisam então, o quê? Não nos tornar insensatos, mas procurar entender a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, irmãos, a finalidade para entender a vontade de Deus não é puramente para fins benéficos, pessoais, mas sobretudo a compreensão de como em minha vida eu devo andar para com Deus. De como em minha vida eu devo aproveitar as oportunidades para dar glória a Deus pela minha vida. Dar honra a esse Deus que me mostrou o Evangelho, que me mostrou a Cristo Jesus, que morreu na cruz por mim. É isso que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o conjunto de todos os seus propósitos que lhe darão glória. E olha, eu pensei que a vontade de Deus era só para saber o que Deus queria da minha vida. Não. A vontade de Deus é exatamente isso. É o conjunto de tudo que vai lhe dar glória. Ou seja, nós estamos aqui, estamos dando glória a Deus pela nossa vida, louvando e exaltando esse Deus, sim. Mas quando você sai também e vai para a sua casa, lá também você está dando glória a Deus pelas coisas que você está fazendo. Então, isso que é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é o conjunto de tudo isso, de todos esses propósitos que vão levar para a glória ao nosso Deus. Colossenses 1, 9 e 10, Paulo expressa exatamente isso quando ele diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Qual o pedido de Paulo aqui? É para que os colossenses pudessem crescer e entender a vontade de Deus. Agora note o porquê que Paulo pede isso. Por que Paulo pede que eles cresçam na vontade de Deus? Para eles serem mais ricos? Para eles serem pessoas mais sábias? Né? Para eles serem pessoas mais bonitas? Para eles terem benefícios pessoais? Prioritariamente não, mas se torna um benefício sim, né? Mas para quê? Para que, a fim, que ele fala, no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim, ou com a finalidade de quê? De viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. O que é isso? Dar glória a Deus. Esse é o alvo da vontade de Deus para nossas vidas. A vontade de Deus em nossas vidas é para que possamos dar glória pela maneira que nós estamos vivendo e conduzindo. A vontade de Deus não é para a gente escolher se é aquela profissão ou não. Ela não para ali. A vontade de Deus é: Senhor, qual profissão eu vou te dar mais glória? Senhor, por qual caminho eu devo seguir que vai te dar mais glória? A vontade de Deus não é: Senhor, é essa profissão porque vai dar mais dinheiro, então é a vontade do Senhor que é essa. Não, a vontade de Deus não é esse caminho aqui, porque esse caminho é melhor por causa disso, disso e disso. Não. A vontade de Deus não é nada disso. A vontade de Deus é o caminho que vai levar a Ele a maior glória. E é isso que nós notamos aqui em Efésios 5:17, nesse contexto que nós estamos vendo, e como Paulo diz. Ou seja, o que, como, onde, de que forma, de que meio Deus quer que eu expresse mais a sua vontade. A vontade de Deus não é sobre nós, ou exclusivamente para nós, apesar que tem benefícios, mas somos apenas instrumentos de promoção da glória de Deus através da sua vontade.
cristão, irmãos, então, que entende que esse é o propósito da sua vida, ele vai com facilidade se submeter à vontade de Deus. Quando eu entendo que o motivo pelo qual eu estou aqui não é para o meu benefício pessoal, não é para que eu cresça em qualquer outra área da minha vida, ou seja lá o que for, mas o benefício, aliás, o propósito da minha vida é viver a vontade de Deus para dar a Ele mais glória. Aí sim, eu vou me moldar mais facilmente aquilo que Ele está me mostrando na sua palavra. E este é o entendimento de um cristão maduro. O que é a vontade de Deus? Mas o versículo não para por aí. Ele nos mostra também o seguinte, que a vontade de Deus nos exige algo. A vontade de Deus nos exige algo. Para entender, para saber qual é a vontade de Deus, isso me exige algo. E o que é? O que a vontade de Deus nos exige? Essa é a segunda pergunta. O versículo ele vai dizer o seguinte: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Talvez você pode responder apressadamente: eu não sei o que a vontade de Deus me exige, porque eu não sei qual é a vontade de Deus. Então o que ela me exige? Mas na verdade, a gente sabe sim, está em nossas mãos. A palavra insensato aqui, no versículo 17, quando ele diz não vos torneis insensatos, insensatos é a palavra afron no grego, né? Que diz respeito a alguém sem entendimento, ou alguém que não tem percepção, ou não julga, ou não consegue discernir as coisas, ou não consegue compreender as coisas. Então é isso que quer dizer a palavra afro. É alguém que age precipitadamente, que age sem ter conhecimento daquilo que está fazendo. Alguém sem entendimento é alguém que está perdido, não é? Se eu não tenho entendimento, eu não sei. Se eu não sei como é que saio daqui de Marechal e chego à Central, eu posso ir para lá, para Nova Iguaçu, né? Eu posso ir para Campo Grande, posso ir para qualquer lugar, menos para Central do Brasil. Talvez se eu acertar, né? Se eu tiver uma sorte. Mas a questão é que ninguém sem entendimento tem a percepção de para onde está indo, ou não sabe o que fazer. E ele está sujeito, então, a errar. E esses dias eu levei o carro para a oficina e eu fiquei notando o mecânico mexendo no carro, né? Ele subiu lá no elevador, né, do carro lá, e ele começou a olhar as rodas, e olhava o motor, e olhava aqui, olhava ali, jogava a lanterna, ia para lá. Aí eu olhei assim e falei, eu não iria dar conta de poder olhar cada coisa dessa e saber o que está errado, né? E era alguém especialista naquela marca de carro. Então alguém que conhece sobre aquele assunto. Mas uma outra vez eu fui num outro mecânico onde eu levei o carro e estava com um problema. E o mecânico olhou, ele não era um especializado na área. Ele olhou e ele falou assim, eu não sei bem o que é, a gente vai ter que fazer alguns testes, né? E aí você já fica meio assim, será que... Enquanto o outro camarada lá, assim que ele abriu o óleo lá do fluido da transmissão, ele olhou lá, olha, esse óleo aqui está com 2 litros a mais. De cara ele olhou assim. É alguém que conhece, né? É alguém que sabe, olha, não pode, vamos ter que tirar esse óleo aqui, né? E, irmãos, quando você tem entendimento, você consegue chegar, você consegue compreender as coisas. E é exatamente pelo qual somos chamados aqui. Ao contrário da insensatez, de não ter entendimento, nós somos chamados a não sermos insensatos, mas a procurar compreender. E a palavra compreender aqui, ou procurar compreender, uma palavra só, chamada sumire, quer dizer, colocar-se para entender, ou buscar, ou procurar por compreensão. Então, quando ele está falando aqui, mas procurar e compreender a vontade de Deus, não é que a vontade de Deus é um quebra-cabeça, que você tem que juntar as peças, não é isso. Mas a ideia é, coloque-se à disposição para saber o que Deus quer. Coloque-se à disposição, um coração disposto a poder submeter ao que Deus quer, né? A saber o que o Senhor quer,
O termo compreender indica que devemos usar a nossa mente para colocar em prática a vontade de Deus. O Wesley vai dizer que muitos cristãos acham que descobrir a vontade de Deus é uma experiência mística, que sobrepuja o raciocínio, né? Entendemos que a vontade de Deus, entendemos a vontade de Deus à medida que ela transforma nossa mente, e essa transformação ela é resultante de alguma coisa, da palavra de Deus. Ela que é o guia. Se não fosse os estudos talvez que aquele mecânico teve para se especializar naquela marca do meu carro, talvez ele não conseguiria com tanta facilidade entender e detectar os erros e saber qual peça trocar. Por quê? Porque ele teve que estudar, ele teve que ler o manual, ele teve que entender as situações, aplicar o manual à vida prática da mecânica dele. Irmãos, não temos um manual na sua mão aí? Você não tem um manual na sua mão? Esse é o manual do mecânico, né? Dessa mecânica aqui, ó. Isso aqui tudo. Esse é o manual da nossa vida. E nós precisamos nos especializar nisso, para que a gente possa compreender a vontade de Deus. É para isso que nós somos chamados. 2 Timóteo 3, 16 e 17 vai nos dizer exatamente isso. Porque toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você acha que o meu desejo ao sair da oficina mecânica, qual era? Era ver o meu carro como? Perfeito, bom, né? Para poder rodar. Assim também é a Bíblia para nós. Ela é o manual que nos leva a uma vida de perfeição a Deus, né? Embora que não vamos ser perfeitos nessa vida aqui, a gente sabe disso, mas nós estamos almejando, crescendo e avançando para chegar até aquele momento em que nós vamos ser salvos pelo Senhor, e lá sim será uma vida perfeita. 2 Timóteo 2,16 vai nos chamar novamente para isso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu sou chamado a ser um obreiro aprovado, a não ser um obreiro de qualquer jeito ou de qualquer forma, mas procurar entender o que a palavra da verdade diz, e manejá-la bem. Em João 14, 26, o Senhor Jesus, antes da sua morte, ele disse que ele iria enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ele vai dizer o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele inspirou homens a escreverem os ensinos desse Deus Trino na Bíblia. E esse Espírito Santo hoje fala conosco através da palavra dele, né? Ele nos dirige pela palavra. E ele nos convence o nosso coração pela palavra. Porque ele é o Consolador que vai nos ensinar tudo aquilo que Cristo haveria ou nos ensinou. A vontade de Deus, então, irmãos, não é um jogo de teste. Não é, vou fazer um teste. A vontade de Deus não é um jogo de teste, onde vamos fazendo coisas para ver se acertamos o que Deus quer. Isso não é a vontade de Deus. Pelo contrário, a vontade de Deus se torna visível para nós quando nos colocamos à disposição para compreender a palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Procurar compreender qual a vontade do Senhor. Ou seja, procurar compreender a palavra de Deus. Heber Campos Júnior, um pastor, ele tem um livro chamado Como Fazer Decisões, Tomando Decisões, esqueci agora, segundo a vontade de Deus. Isso, obrigado. Ali leu, você leu. Não devemos ir atrás do que Deus não intentou revelar, mas devemos conhecer bem o que Ele nos revelou. E aí, muitas vezes, como eu até falei com os homens, a gente quer o quê? Descobrir o que Deus não revelou. A gente quer descobrir o que Deus, o amanhã. Enquanto Deus fala assim, mas o hoje está aqui, ó.
Eu quero isso aqui hoje para a sua vida. O amanhã é comigo, né? Olhar os passarinhos, né? Olhar os lírios do campo. É para isso que somos chamados. A vontade de Deus nos exige, então, disposição para entender a sua palavra. É isso que Ele nos exige. E a terceira e última pergunta. Então, eu já sei o que é a vontade de Deus. Eu já sei o que a vontade de Deus me exige. Mas a última pergunta é: como compreender a vontade do Senhor? Como então isso vai na prática? O que eu tenho que fazer na prática? Como é essa minha disposição para entender a vontade do Senhor? Como é que isso vai começar na minha vida? Né? Já sabemos então o que é a vontade de Deus, o que ela nos exige, mas diante dessas nossas escolhas, porque todo dia nós vamos ter que fazer escolhas, todos os dias as opções estão aí, os caminhos estão aí para que a gente possa seguir. E qual então é o caminho? Qual é a vontade de Deus? E aqui eu vou deixar 3 princípios. A gente pode falar de vários outros princípios, mas aqui eu queria deixar 3 princípios fundamentais, pelos quais é a base até mesmo dos outros que eu não vou mencionar aqui. O primeiro é: se coloque a estar com Deus, vivendo em sua vontade revelada, ou seja, naquilo que Ele te ordenou hoje pela palavra, né? Para a sua inteira vida. Primeiro, procure estar com Deus. Como você quer entender a vontade de Deus se você não está com Deus? É como eu quero entender o coração da minha esposa, mas eu não estou com a minha esposa. É possível, né? Primeiro eu tenho... Ela vai sorrir, né? Primeiro eu tenho que estar com Deus. Eu tenho que andar ao lado de Deus para saber a vontade de Deus. Como é que eu vou fazer isso? Através da palavra, né? Estando perto de Deus na palavra, em intimidade com esse Deus. Mateus 12:50 vai dizer, o Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão e esta é a minha irmã. Em outras palavras, Cristo está falando, né? Quando o pessoal chega ali para mostrar, olha, a tua mãe está aqui, e ele falou, esses são os meus irmãos e as minhas irmãs, porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Os parentes deles chegaram ali, mas o que Cristo está querendo dizer é exatamente isso, que quem está andando perto dele, né, perto de Deus, é esse que vai fazer a vontade de Deus, é esse que vai entender e fazer a vontade de Deus. Ou como também, lá em Gênesis 24:27, a história do servo de Abraão, do qual Abraão mandou que ele buscasse, aquele servo buscasse uma esposa para Isaac, lá na parentela, lá na casa dos pais de Abraão, né? E quando esse servo ele chega lá naquela região, ele fica perdido sem saber quem é a moça que vai ser a esposa de Isaac. E então Deus lhe mostra qual é, e aí ele vai numa expressão de louvor dizer no versículo 27 de Gênesis 24: e disse, bendito seja o Senhor Deus, meu Senhor Abraão, o Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Ele falou, enquanto eu estava no caminho, o Senhor me guiou. Ou seja, eu estava andando, eu estava fazendo aquilo que fui ordenado a fazer. E andando por esse caminho pelo qual fui ordenado a seguir, o Senhor me guiou para a sua vontade. Que não estava revelado, né? Ele não sabia quem era a moça que iria se casar com Isaac. Ele não sabia. Estava oculto em Deus aquilo. Mas enquanto ele seguia a ordem do seu Senhor, obedecia ao seu Senhor, como que obedecendo a Deus, né? Porque ele coloca aqui, bendito Deus de meu Senhor Abraão, porque ele iria escolher uma esposa para Isaac, para dar a continuidade à promessa de Deus, né? Lembra? Isaac é um dos patriarcas. A continuidade da promessa de Deus. Então ele entende ali não como uma missão somente a Abraão, mas uma missão também que envolve a vontade de Deus naquilo tudo. Então, enquanto ele estava fazendo aquilo que ele foi ordenado a fazer, Deus lhe guiou
isso que é a vontade. A vontade de Deus não é ficar parado. A vontade de Deus é você fazer aquilo que Ele te ordenou, que é revelado. Como Paulo, em Romanos 12, 1 e 2, que vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para eu experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso o quê? Me apresentar. Não é aquilo que está em Efésios 5:17? Eu tenho que me colocar à disposição desse Deus. Senhor, estou aqui. O que o Senhor quer fazer hoje, Senhor, comigo? E aí, ao fazer isso, Ele vai me conduzir naquilo que Ele tem, no plano que Ele tem para a minha vida. Segundo princípio, siga sempre as ordens e os princípios da palavra de Deus a todo tempo. Muitas vezes, irmãos, aqui que está o ponto crucial de que a gente não compreende a vontade de Deus e abandona tudo e volta a fazer tudo como a gente pensa. Por quê? Porque a gente pensa assim que eu vou cumprir a vontade de Deus e amanhã Deus vai me responder. Né? Eu vou cumprir a vontade de Deus e amanhã eu já sei qual a resposta do que eu tenho que fazer. Muitas vezes a resposta não vem logo. E aí a gente fica como? Insatisfeito, ingrato, triste, amargurado, muitas vezes murmurando de Deus. Mas, irmãos, é um teste para a nossa vida. Imagine se Deus fizesse isso com todo mundo, né? Olha, filho, faça isso, eu vou te dar aquilo. Deus está barganhando, né? Mas Deus não quer fazer barganha com a gente. Deus quer o nosso coração. Ele não está interessado naquilo que você está pedindo. Ele está interessado no seu coração. Ele não está interessado nem nas escolhas que vão acontecer. Porque se você estiver com Ele, firme nele, Ele vai te guiar para a melhor escolha. Mas a questão é isso. É que Ele quer ver a sua fidelidade. Por isso que siga sempre as ordens e os princípios da palavra de Deus, mesmo que talvez está doendo hoje em você. Mesmo que doa, mesmo que seja aflitivo, mas siga, porque esse Deus, uma hora, Ele vai responder na sua boa, perfeita e agradável vontade aquilo que Ele quer para a sua vida. É um teste. Salmo 32:8 vai dizer: instruí-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Ou seja, as vistas de Deus. Eu preciso estar perto de Deus, né? As vistas de Deus. A ideia aqui é essa, né? Que um professor com seu aluno, e o aluno está perto do professor, e o professor vai guiando, ensinando esse aluno a sempre seguir naquele caminho. E o terceiro princípio e último: confie no plano de Deus, pois a vontade de Deus que está em seu plano não pode ser frustrada. Confie no plano de Deus, pois a vontade de Deus que está no seu plano não pode ser frustrada. A vontade de Deus está no plano de Deus. Deus tem um plano na minha vida, na sua vida, e essa vontade dele está dentro desse plano. A vontade de Deus não está fora do plano que Ele traçou para as nossas vidas. Ou seja, tudo que Deus planejou na vida dos seus servos acontecerá. E tudo que Ele faz é bom, até mesmo se dói. É bom. Lembra? O nosso alvo não é essa terra, né? O nosso alvo não é beleza, maravilha nessa terra. O nosso alvo é na eternidade. E Ele está guiando a gente para aquele caminho da eternidade. E a sua vontade não vai ser frustrada. Foi essa a conclusão de dois homens, para finalizar, os dois versículos, os últimos versículos. Um homem que se gabava como o rei mais poderoso, que todo mundo tinha que fazer a sua vontade, né? Todo mundo estava aos seus pés. De quem eu estou falando? Lá de Daniel. Muito bem, olha, chegou rápido. Nabucodonosor. Depois que Deus o coloca como um animal, comendo capim,
né? Como aquele gatinho que passou aqui, né? Daquele jeitinho, ele vai dizer para aqueles moradores, quando para o seu império, né? Quando ele volta novamente à condição de homem, todos os moradores da terra são para eles, falando de Deus, são para ele, Deus, reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há que ele possa deter a mão e nem lhe dizer: que fazes? Essa é a conclusão desse homem. Esse homem que se sentia ninguém tem que deixar de cumprir a minha vontade. Todos devem seguir a minha vontade. Esse homem, ele se humilha e fala: olha, não somos nada, os moradores da terra, até eu, nada para esse Deus. Eu sou impotente, sou incapaz. Ninguém pode deter a mão desse Deus, a vontade desse Deus. E do outro lado nós temos um servo de Deus que tinha tudo, mas que foi provado e perdeu tudo. Quem é? Eu pensei que o outro ia ser mais difícil, mas esse quem é? Jó. Um dos últimos versículos do livro de Jó, depois que ele passa toda aquela saga sofrida, né, do seu livro ali, tentando descobrir o porquê que Deus estava fazendo aquilo, se ele tinha pecado, se ele não tinha pecado, qual era o problema daquilo tudo que está acontecendo na vida dele. E aí Jó vai descobrir que Deus fez aquilo só porque ele quis, para poder provar o coração de Jó. Sofreu, né, perdeu os bens, perdeu filhos, perdeu propriedades, perdeu até a sua própria saúde, e aquilo tudo Deus fez exatamente para poder provar a Jó. E a conclusão de Jó foi Jó 42:2: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos ou a tua vontade, né, pode ser frustrada. Irmãos, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela nos leva exatamente ao que esses dois homens falaram: Senhor, eu estou nas tuas mãos, então só me guia, não me deixe tomar a rédea da minha vida, porque eu não conheço a minha vida, e o Senhor é o dono dela. Eles estão falando isso aqui, tanto Jó como Nabucodonosor estão falando: o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono da minha vontade, eu submeto a minha vontade à tua. Ou seja, eu confio no teu plano, Deus. Por isso que Paulo diz: por esta razão não vos torneis insensatos, como Nabucodonosor antes lá, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Ou seja, se coloque à disposição de Deus e deixa que Deus vai mostrar. Faz o que Deus te pediu e deixa que Deus vai fazer o restante. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que expressa a tua vontade para as nossas vidas, que não está longe, mas que está perto de nós. E o Senhor quer nos mostrar o que o Senhor tem para nós. Mas para isso, Deus, nós precisamos dispor exatamente desse nosso coração, muitas vezes que é levado para vários caminhos que não são os teus, a voltar para Ti e a não tentar descobrir o que vai acontecer no futuro, mas tentar compreender o que o Senhor quer para nós hoje e viver isso, Senhor, para a Tua glória hoje, esperando que lá na frente o Senhor nos conduza para qualquer outro caminho ou qualquer outra opção que nos apareça, para que possamos Te dar ainda mais glória. Possamos, Deus, sair daqui compreendendo isso, de que a Tua vontade, a Tua santa e perfeita vontade, é para que nós possamos Te dar glória em tudo o que façamos. E no nome de Cristo nós oramos a Ti e Te pedimos por isso. Amém. Amém.